bastante, interagir, tirar as dúvidas, aí fica bem interessante quando tem menos, ok? Bom, hoje, dia 26 de setembro de 2023, iniciando agora a gravação do encontro virtual da disciplina de pesquisa mercadológica para o quarto período do curso de marketing. Hoje nós vamos trabalhar principalmente as questões da semana 5, 6, 7 e 8 do nosso material de estudos, nossos conteúdos, que são principalmente o assunto que vai abordar as questões da AD, que é a avaliação à distância, né, que está aberta agora para vocês. Ela abriu ontem, segunda-feira, iniciou ontem, no dia 25, e vai até na próxima semana, né, no dia 8 de outubro, 2 semanas. Tem esse período aí para vocês fazerem avaliação à distância, que é sobre esses conteúdos que a gente vai falar hoje no nosso encontro. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, todo o conteúdo dessa avaliação vai ser tirado daqui, principalmente aqui do nosso encontro, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão de algum material que vocês já viram, enfim, a gente vai conversando aqui, tá? É mais para a gente ter essa aproximação, esse encontro. Bom, dando continuidade aí a nosso conteúdo, só para a gente contextualizar, eu gosto muito de trazer, né, o contexto. Nós vimos no nosso primeiro encontro, o início do nosso conteúdo, estava definindo muito bem o que era a pesquisa mercadológica, como ela era estruturada, né, como ela era feita, e que é, né, o processo de definição da pesquisa, o desenvolvimento do plano de pesquisa, né, como vai ser feito, a realização dela em si, que é a coleta das informações, a análise dessas informações e depois a apresentação desses resultados. A pesquisa mercadológica é uma ferramenta de gestão, uma ferramenta que auxilia nesse processo, né, de ação de marketing. Mas, se a gente der um passo atrás, né, pensar de uma forma mais ampla ainda, ela faz parte desse processo de planejamento de marketing. Então, vocês estão vendo aí no decorrer do curso de vocês várias práticas, várias ferramentas, e a pesquisa mercadológica, por que ela tem uma disciplina específica dela? Porque ela é muito grande, é muito ampla, dá para a gente aprofundar muito nesse estudo. É uma metodologia muito utilizada, que tem aí uma importância muito grande nas ações de marketing, né? Então, dentro do plano de marketing, que é a análise da situação, o desenvolvimento das estratégias, o desenvolvimento do programa de marketing e a realização dessa implementação dos planos, né, dos projetos de marketing, a pesquisa mercadológica ela vai dar condições desse plano ser realizado da melhor forma possível, né? Então, quando a gente pensa na análise da situação, visando aí um planejamento de marketing eficiente, a gente precisa de informação, a gente precisa de saber onde a gente está pisando, de saber o que está acontecendo na nossa organização de uma forma interna e também no ambiente de uma forma externa. Então, conhecer o mercado, né, conhecer o nosso público-alvo, conhecer a estrutura e as competências da nossa organização é extremamente importante para fazer essas ações de marketing, né? Não dá para pensar em ações de marketing de uma forma infundamentada, vamos dizer assim, né? Ou achar, eu vou fazer, vou usar esse tipo de propaganda, ou eu vou usar essa propaganda, eu vou usar esse canal, eu vou fazer a partir, né, de um achismo, de forma alguma. A gente vê o quanto é desprendido aí tempo e dinheiro dentro dessas ações e não dá para fazer isso de uma forma jogada. Então, esse planejamento, né, essa análise da situação, esse levantamento para fazer, para desenvolver principalmente as estratégias do plano de marketing, a pesquisa vai ser fundamental nesse momento, né? Então, aí a gente faz, né, nesse início, nessa fundamentação, o
processo de pesquisa de marketing. E aí ela vem com essa ferramenta, né, para definição aí de informações, para levantamento de informações, coleta de dados, principalmente, né? E aí a gente inicia aqui, né, o conteúdo principal aí dessas semanas, né, que é quando a gente começa, né, pensar nessa estrutura da pesquisa, como ela vai ser feita, por que ela vai ser feita. Vocês vão ver aí nas próximas semanas como que a gente já estrutura mais essa prática, né? O briefing, ele vem como uma reunião, vamos falar em outras palavras, né? Aqui a gente fala briefing, brainstorm, né? Palavras em outra língua americanizadas, mas nada mais o brainstorm a gente costuma traduzir, né, na área nessa área de gestão como toró de palpites, né? Eu gosto de falar toró de palpites. O que é? É sentar todo mundo e trocar ideia mesmo, né? Conversar de uma forma até mesmo informal, né? Sem alguma estrutura, para que nesse momento utilizar a criatividade na sua potencialidade maior que possa ter, para conseguir, a partir daí, soluções eficientes para a utilização dessa ferramenta. Então, mesmo que tenha, né, uma estrutura, um método, uma metodologia para ser aplicada essa ferramenta, que é a pesquisa de marketing, a gente precisa aí de desenhar como isso vai acontecer. E ela fundamenta dentro das questões, os pilares, como que essa pesquisa vai ser realizada, né? Quais as informações a gente quer buscar, para onde a gente vai querer olhar. E o briefing, ele vai, então, disponibilizar essas informações iniciais. Por exemplo, vocês, como profissionais da área de marketing, tendo aí uma empresa, né, vem a gente presta muito serviço para o B2B, né, que é outra empresa, a gente prestando serviço para outra empresa, a empresa vai procurar vocês e fala, olha, eu preciso de identificar a minha segmentação, onde eu estou atuando, e aí, nesse momento, você vai sentar com o seu cliente e vai fazer esse briefing, vai entender quais são as necessidades dele, o que ele precisa, aonde que ele está precisando enxergar algumas informações da qual eles não têm, para que possa ser direcionada a realização da pesquisa. Então, ele vai trazer essa clareza inicial para que essa pesquisa ela não seja feita de forma sem fundamentação. Né? Então, esclarecer mesmo, né? Esclarecer quais são as necessidades para a realização dessa pesquisa. Então, aqui, né, se a gente tiver uma definição, né, se eu puder compartilhar aqui com vocês, né, o briefing ele vai variar, claro, né, depende de cada projeto, cada necessidade específica, então não tem aqui um modelo completo e único a ser utilizado, mas ele é muito mais nessa troca de informações para orientar o projeto de forma eficaz, né? Para que esse projeto que ele aconteça de forma assim, realmente é isso que a empresa, né, que o meu cliente está buscando. Mas existe um modelinho, né, um norte quais informações mínimas, ou algumas informações básicas que é interessante que tenha e contenha dentro, né, que compõe aí um briefing. Que seria esse histórico, né, contextualização aí da necessidade, o problema de marketing, qual que o que vocês estão buscando, né, o que o cliente está buscando, os objetivos da pesquisa, e esse aí é essencial, não dá para fazer uma pesquisa, a gente vai ver mais para frente no nosso curso, como que você identifica a problemática da pesquisa, como isso é importante, e vai dar aí o sentido para a realização dessa pesquisa. O padrão da ação, então, como vai ser padronizado e compartilhado as ações. A área de investigação, o público-alvo, as áreas geográficas também, a localização de onde vai ser realizada essa pesquisa, os materiais que vão ser necessários e, claro, os prazos e os custos. Então, falar o que fazer, como vai fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, o 5W2Hs, né? Fazer essas perguntas básicas de projeto, que é uma outra ferramenta aí de gestão que a gente pode utilizar,
para elaborar o briefing no sentido de trazer todas as informações importantes para iniciar a realização, o planejamento da execução da pesquisa de marketing, para que ela não aconteça, né, de forma, para que ela não seja realizada no escuro. Então, clareza nessas informações é essencial. Então, por isso, o briefing ele vem com esse formato tão informal. Olha que legal. É uma prática de gestão que a gente tem até uma teoria que fala sobre isso, mas ela sim, ela acontece de uma forma com muita informalidade, né? Porque a gente quer principalmente trazer as ideias, né? Trazer informações que vão atender aí as necessidades do projeto, né? Do projeto da pesquisa. Então, vai ajudar principalmente na questão da comunicação, né? Que a gente fala, ajuda a evitar mal-entendidos, ajuda a evitar retrabalhos e garantir que esteja todo mundo alinhado com o objetivo, com o propósito final do projeto, que é, no nosso caso, a pesquisa de marketing. Lembrando que essa prática de briefing ela pode ser utilizada em várias outras ações de gestão. Você pode usar isso em reuniões, né, para solução de problemas, reuniões de projeto, usa muito, né? Mas a gente trouxe aqui para a pesquisa de marketing para a gente entender o quanto ela é importante e pode conduzir aí as ações futuras. Né? Isso tudo por quê? Né? Para a definição principalmente do problema de pesquisa. Pessoal, eu vou falar isso o tempo todo com vocês, eu já disse nos outros encontros, como o problema de pesquisa é essencial, definir o que se está, qual é a motivação da realização dessa pesquisa, se eu quero fazer, se eu quero buscar informações do meu cliente, se eu quero buscar informação do mercado, se eu quero buscar informação dos meus fornecedores, se eu quero buscar informação dos meus concorrentes, se eu quero descobrir novas potencialidades da minha organização, se eu quero descobrir até mesmo fraquezas da minha organização, novo produto, uma nova marca, uma nova forma de processo do meu serviço, tudo isso são exemplos de como a gente pode identificar o problema inicial, a contextualização ambiental do problema, para a gente delimitar isso e traçar a estrutura da pesquisa diante das metodologias que a gente viu. Exatamente, Daniele. A gente pode colocar alguns exemplos para você, viu? Definir o que você quer buscar, o que você quer fazer. E o legal, Daniela, colocou aqui, né? Que matéria maravilhosa para o meu negócio, vendo roupas femininas e masculinas. Quando eu estudei essa disciplina, alguns anos atrás, a gente não tinha, nem faz tanto tempo assim, viu, gente? Essa facilidade em ferramentas para pesquisas. Então, a pesquisa de marketing, muitas vezes, acontecia naquele formulário de papel e a gente tinha que tabular essas informações. E era, assim, muitas informações. Hoje, quando eu vejo, por exemplo, o Google Forms, eu acho que todos vocês já tiveram acesso a algum questionário. Nós mesmos aqui da instituição, a gente utiliza o Google Forms para muitas coisas, mas ele também serve muito para pesquisa de marketing. O Google Forms é uma ferramenta boa, ampla, gratuita, com fácil acesso, várias interpretações, e tem um layout fácil, ele é fácil de mexer, e ele já traz os dados quase que compilados para a gente só interpretar esses dados e fazer esses relatórios. Ele já sai com gráficos prontos. Então, assim, na época da minha faculdade, a gente trabalhou e a gente tinha que fazer pesquisa de marketing na mão, né? E depois mandar para sistemas de informação para conseguir tabular esses dados, para conseguir colher informações. Gente, a gente está no céu hoje, se a gente parar para pensar, né? Mas o processo metodológico é o mesmo. Então, fica a dica, pega todas as informações que você tem, Daniele, que dá muito fácil para você usar o Google Forms e identificar as suas necessidades, né? Facilita muito mais. E as ferramentas estão aí. Então, exatamente, você colocando aqui, né,
trazendo esse exemplo. Eu tenho uma loja de roupas femininas e masculinas. Bom, eu quero saber o que o meu público está querendo. Hoje a gente vê, eu percebo muito, eu acesso muito o Instagram, alguns lojistas, eles colocam assim, perguntas rápidas, assim, o que vocês estão querendo ver? Vocês querem ver roupas de praia ou roupas casuais? E aí, quando eu vejo isso, eu falo, gente, muitas vezes, sem saber, o lojista, ele está fazendo uma pesquisa de marketing, sem saber, E, claro, é uma coisa mais simples, mais pontual, mas se atende a necessidade que ele está precisando ali na hora, fechou, é isso, Claro que e vocês, a gente está vendo essa teoria, vocês vão ser profissionais dessa área, a gente precisa de ter toda essa fundamentação que a gente está falando com vocês, porque a gente percebe que é muito mais profundo do que simplesmente fazer uma pergunta, sim ou não, e a pessoa responder, mas, por exemplo, a Daniele, você consegue implementar isso dentro do seu comércio? E aí, pediram mais vestidos e shorts regados devido ao calor. Entender a demanda, a necessidade do seu cliente, do seu consumidor, a partir dessas perguntas, E aí a gente vê, dentro desse nosso estudo, que existem métodos e modelos estruturados para a realização dessa pesquisa, tá? Exatamente. Bom, e vai contribuir, quando a gente está pensando, fazendo essa análise, olhando para o meu ambiente, falar, bom, vou realizar uma pesquisa, o que eu preciso de entender para fazer esse briefing inicial para começar a planejar e organizar a minha pesquisa. A gente tem que entender principalmente o tipo de concorrência que eu tenho, Se é uma concorrência de marca, que aí seria as concorrências diretas, produtos substitutos ou produtos gerais, que seriam indiretos. O que eu tenho? Quais são? Para onde eu quero olhar? O que eu quero ver? São os meus concorrentes? Tá, e que tipo de concorrência que eu tenho? Qual que é meu principal? Para onde eu vou buscar? Então, identificar os tipos de concorrente que a gente tem, a gente, ou o cliente, eu digo, como organização, identificar essas concorrências para conseguir, de fato, pesquisar esse público, que aí, a partir deles, que vai conseguir trazer essas informações reais. Uma forma da gente analisar e olhar para as nossas concorrências é utilizando uma ferramenta que é as 5 forças de Porter. Bom, com certeza vocês já viram isso no decorrer do curso, e a gente está vendo de novo, e a gente vai falar muito disso ainda, que é uma ferramenta simples, na sua teoria, na sua composição, mas muito grande no seu aprofundamento, no sentido das informações que ele gera e dá condições da gente encontrar. O Porter, então, que é uma das principais referências do marketing para nós hoje, ele fala que a gente tem concorrências, a gente tem 5 forças que movimentam a estrutura da concorrência organizacional. A ameaça de produtos substitutos, como eu estou diante das outras empresas, em relação a terem novos produtos que podem acabar ou me prejudicar como organização. Ele também olha para a questão de entrada de novos concorrentes, que existe a possibilidade de abrir em outras empresas com o mesmo segmento, que seria uma concorrência direta ou indireta, ou até mesmo uma concorrência substituta da minha empresa. Poder de negociação dos clientes, a gente olhar para as 5 forças de Porter e perceber qual é a força de barganha dos clientes, porque ele pode chegar, e a gente já percebeu, pessoal, com o e-commerce, que vocês podem dar um exemplo para mim. Quem nunca fez isso? O e-commerce vem potencializando essa força 3, o poder de negociação dos clientes, de uma forma extremamente forte. O que os clientes têm feito? Ele vai na internet,
procura o que ele quer, né? Eu já fiz isso. Vai na loja física, olha o produto, né? Às vezes visualiza, vê, e aí ele leva em consideração a pronta entrega. Ah, tem pronta entrega? Tem pronta entrega. Tá? E aí vai fazer a comparação de valores, por exemplo, né? Porque ele pode comprar pelo e-commerce, pela internet, e ter o frete grátis, né? Com 2 dias o produto está aqui na casa dele. Quem não fez? Exatamente, Júlia. Olha o poder de negociação do cliente. Se a organização não estiver preparada para isso, principalmente as lojas físicas, tá? Daniela, você tem loja física? Principalmente loja física. Como que você faz para concorrer com o Shopee? A gente, mulherada, principalmente, gosta de ficar pondo a roupa, procurando coisa na Shopee e colocando no carrinho, e aí tá numa loja, olha a mesma coisa ou parecido e fala, peraí, ó, mas ali na Shopee tá esse preço, aqui tá outro. Qual que é o poder? E a pessoa entra na sua loja e fala, ó, mas eu vi essa camiseta aqui, ali na Shopee tá mais barata. Ah, mas na Shopee vai demorar para chegar. Então, o cliente, ele consegue, né, trazer uma concorrência, um nível de concorrência muito grande, porque ele tem acesso na palma da mão dele, pelo smartphone, do mesmo produto, né? A Julie está compartilhando aqui que já fez. Eu já fui, Julie, de, tipo, entrar numa loja, acho que foi uma televisão que eu comprei. Eu entrei na loja via TV, olhei no site, estava mais barato, eu comprei no site para retirar na loja, que eu estava olhando. Ah, sua loja virtual. Ah, trabalho com vendas casadas, posto foto. Que legal. Ah, então, olha lá. Então, o poder de negociação do cliente está também nas exigências dele, viu? Com certeza. Porque é isso, ele tem. Se ele não conseguir comprar com você, que você está, né, na internet, vai ter outra loja no Instagram também, que está fazendo as mesmas ações de marketing, as mesmas publicidade que você, né? Então, como ele traz isso? Como ele negocia, né, as opções? Quais as facilidades? Isso é muito comum, viu, Dili? E está cada vez maior, né? A gente viu que a pandemia, o e-commerce deu um boom muito grande, é um segmento de mercado aí que cresceu muito, e aí com isso também muda, e aí a gente está falando, especificamente nesse caso, de comportamento de consumidor, muda aí as práticas de comportamento do consumidor. Então, isso acaba trazendo aí uma concorrência, tá? Isso acaba trazendo uma concorrência. A mesma coisa é o poder de negociação com os fornecedores. Os fornecedores é quem entrega a matéria-prima para a gente, o nosso produto para venda. Se o meu cliente, né, tem esse poder de negociar comigo, eu também tenho o poder de negociar com o meu fornecedor. Eu estou trabalhando isso, analisar a organização, eu estou trabalhando isso de uma forma efetiva e eficaz, eficiente para a minha empresa? Ou o meu cliente negocia muito, mas eu sou muito inflexível, né? O meu fornecedor é irredutível, ele não trabalha comigo possibilidades de grade de cores, ou até mesmo na formulação de preço. Eu consigo trabalhar essa concorrência, né? Como a gente está trabalhando dentro da organização, analisar essas duas frentes. E, por último, e não menos importante, o quinto ponto que o Potter vai falar, ele traz a rivalidade entre os próprios concorrentes, né? A gente está no mercado, a gente como empresa, mais uma vez, a organização está no mercado concorrendo com outros, existem outros concorrentes com outros concorrentes. Como eu estou olhando tudo isso? Como é essa briga? Se a gente olhar essa dinâmica de todo mundo ocupar o mesmo espaço, buscando a sua fatia nesse mesmo espaço. Como é essa relação? Então, a análise das 5 forças de Potter é a gente conseguir analisar pontualmente cada uma desses pilares dentro da organização, e a pesquisa de mercado, ela vai ajudar a levantar essas informações. A gente pode muito bem conseguir acessar tanto os nossos concorrentes, quanto os nossos fornecedores, como os nossos clientes, acessar eles de uma forma indireta,
para colher essas informações e saber como está esse movimento dentro, né, da minha empresa, da empresa da qual eu estou prestando serviço de marketing. Ok? Então, olhar, né, as estratégias de marketing, as estratégias de ataque, as estratégias de ataque, que existem várias, né, a gente não vai conseguir aprofundar aqui devido ao nosso tempo, mas lá nas teorias, no nosso material, ele fala, né, existe ataque frontal, ataque pelos flancos, círculos, ataque bypass, que seriam os secundários, ou ataque por guerrilha. Sim, Julie, assim que eu finalizar, eu vou colocar esses slides lá na semana 8 do nosso, e o link do nosso encontro eu coloco lá na semana 8 do nosso material da disciplina, tá? Também a gente precisa de olhar, né, as estratégias de ataque específicas, para o que a gente faz dentro da organização? Sem descontos de produto, a gente utiliza produtos mais baratos, produtos e serviços bons e baratos, alguns produtos de prestígios, proliferação de produto, inovação, melhores serviços, inovação e distribuição, redução dos custos de produção, promoção e propaganda intensiva. Quais são as estratégias que a organização utiliza de forma específica para potencializar o seu produto ou seu serviço? Isso para ataque. Mas também olhar como que é a questão de defesa, como a empresa se defende a partir, né, das dificuldades e da concorrência. Também, né, se é uma defesa de posição, se é uma defesa de flancos, antecipada, defesa contraofensiva, uma defesa mais móvel, né, ou uma defesa mais por retração. Então, a partir dessa análise, identificando aí o perfil e as características de ação, né, de próprias estratégias de ataque ou de defesa diante dos concorrentes, vai colaborar para esse briefing, para iniciar aí o processo de pesquisa de mercado. Tudo bem? Outro ponto muito importante, e aí o pessoal do quarto acho que está fazendo, a gente está estudando também, né? E aí, coincidentemente, é comigo, a disciplina de marca e posicionamento, e a gente fala muito sobre isso, né? Que qual é o posicionamento que a organização quer ter diante dos seus concorrentes. E acaba sendo uma forma de segmentação, né? O que é segmentação? E para a pesquisa de marketing, identificar qual é o segmento, que a empresa faz parte, para eu conseguir potencializar as ações da pesquisa, né, o levantamento dessas informações dentro desse segmento. Não adianta meu público estar de um lado e eu estou buscando informação para tomada de decisão do outro lado, né? E esse lado que eu digo são as pessoas, né? Aonde que eu quero buscar informação? Eu tenho que saber qual que é a segmentação de mercado para conseguir focar as minhas energias, da pesquisa para esse lugar. Então, a segmentação de mercado, ele traz aqui para a gente, corresponde, né, à divisão de mercados heterogêneos em grupos menores. É você segmentar mesmo, fatiar, E aí pode ser, né, por consumidores homogêneos entre si, ou até mesmo com algumas características comuns, mas a composição, né, direcionar as ações, o composto de marketing para cada um deles, E aí, diante disso, aonde que a gente está? Com quem a gente está falando de uma forma? Com quem a gente está conversando de outra forma, né? As formas de comunicação com os diversos públicos, e a segmentação que a gente tem. Eu vou trabalhar focado nisso na hora de executar aí a ação, realizar a pesquisa de fato. Então, entender como que isso tudo está dividido. E existem aí, pensando na característica de mercado, dessa segmentação mesmo, algumas estratégias de segmentação, que são os mercados não segmentados, mercado segmentado concentrado e mercado segmentado diferenciado. Aí a personalidade, o perfil, a persona, a identificação realmente da persona dessa minha clientela. Vocês conseguirem separar, identificar essa persona
e a empresa, né, ter condições de identificar de fato quem são essas pessoas e assumir, personalizar o atendimento ou o produto atendendo realmente às necessidades específicas desse mercado da qual eles atuam, que é tão específico. Segmentação, ele dá essa possibilidade, né, de entregar, você conhecer de fato com quem você está trabalhando, quem é o seu consumidor. E existem, né, a segmentação, algumas categorias, né, que é demográfica, pela idade, sexo, tamanho da família, renda, profissão, que é ocupação. Existem a segmentação, né, psicográfica, que a gente fala, que é estilo de vida, filosofias, valores, opiniões. Existe a segmentação comportamental pelas atitudes do consumidor, em relação ao seu produto, as oscilações de compra, a ocasião de compra, os benefícios, a utilização. Então, como que cada grupo de consumidor meu utiliza e se beneficia com o meu produto ou meu serviço. E, por último, a geográfica, que aí vai dizer mesmo da parte estrutural física, né? Do tamanho, município, concentração, clima, cultura, regional, da região mesmo, da onde o meu produto ele é utilizado. Um exemplo muito interessante disso, não sei se tem alguém aqui da região, eu estou falando aqui com vocês, aqui de Ribeirão Preto, né, no sudeste do estado de São Paulo, interior de São Paulo, que é onde fica a nossa matriz. E há uns anos atrás, antes da pandemia, eu viajei para o Nordeste e eu vi uma coisa que eu falo muito de refrigerante da Coca-Cola, porque a Coca-Cola ela extrapola todas essas ações de marketing de uma forma muito latente e a gente consegue perceber e ver muito isso, né? E lá no Nordeste, eu lembro porque o meu irmão, né, é muito fã de Fanta Uva, meu irmão gosta de Fanta Uva, e aí ele falou assim, Lívia, compra Fanta Uva de 1 litro para mim. Eu falei, não existe isso. E não é que no Nordeste tem, eu não sabia, gente, em qualquer lugar, né? Eu lembro que eu estava perto do meu hotel, tinha um barzinho assim do lado, uma vendinha, eu fui lá e comprei, porque ele queria, né? E aqui a gente não tem, né? E lá assim, vende igual aqui, vende a de 2 litros, você compra, até em banca de jornal, você compra uma Coca de 2 litros, lá você compra todos os produtos da Coca-Cola numa garrafa PET de 1 litro. Né? Aqui a gente encontra ou a de 600 ou a de 2 litros. A de acho que de 1 litro não tem a de vidro, enfim. A KS, existem outros. Mas são categorias de segmentação. E aí aqui, por que lá no Nordeste tem? Porque eles fazem toda uma análise de comportamento de consumidor e aí fazem uma aplicação dentro dessas categorias de segmentação geográfica, por exemplo. Aqui, ó, a Julie está falando, consegui identificar alguns estudos da parte de comportamento do consumidor de estatística aplicada. Que legal! Você está pegando as disciplinas que vocês estão fazendo esse semestre, né? E aí, se a gente parar, Julie, exatamente, olha como elas se conversam, né? A estatística aplicada que vocês estão fazendo fala muito com a nossa disciplina de pesquisa de marketing, porque você vai trabalhar com dados quantitativos. Comportamento do consumidor, ele vai dar condições para identificar e fazer essa análise para você saber aonde aplicar essa pesquisa. Né? Conforme a gente vai andando com as nossas disciplinas, com o nosso curso, a gente vai vendo que as disciplinas elas se complementam e você precisa uma da outra para contextualizar e aplicar tudo isso que vocês estão aprendendo de fato. Muito bem, essa ligação aí, essa conexão que você fez, tá? Então, isso tudo para mensurar o mercado potencial. O que seria mercado potencial, pessoal? A pesquisa ela vai dar condições para identificar isso também, tá? Existem outras formas aqui, a gente traz até uma fórmula para vocês para buscar aí potencial, né, de mercado. E aqui, a gente usando estatística aqui, né? Essa teoria, né? Eles apresentam uma forma que tem para a gente mensurar o que pode
Qual é a potencialidade de eu acessar novos clientes, né? Ou qual é a capacidade máxima que eu tenho para chegar e até onde eu posso chegar como empresa, com o meu produto ou com o meu serviço, né? Então, essa equação, né, para identificar o público-alvo é pensar na capacidade produtiva, né, em unidades, quantos produtos eu consigo fazer por dia, por ano, por mês, dentro dessa unidade, né, quanto eu consigo entregar, quantas horas de serviço eu consigo prestar, com o público estimado total, dividido por esse público estimado total. Aí a gente vai ter uma média, uma equação aí de qual é o seu público-alvo, né? Então, quanto eu consigo produzir com um público estimado? A gente consegue essa estatística de público estimado utilizando indicadores aí, por exemplo, de desempenho já realizados e de projeções diante, por exemplo, de pesquisas, né? Então, depende aí das informações de como vocês mensuram a atividade da organização, vocês conseguem traçar, então, um perfil mais relevante para cada segmento, que vocês conseguem identificar de fato quem que é o público-alvo para cada segmento, prever potencialidade de mercado, né? Prever a participação de mercado provável, então, o quanto vocês podem fazer de investimento, por exemplo, em colaboradores, nos recursos organizacionais, né, em produção, matéria-prima, porque vocês sabem o quanto vocês vão crescer, o quanto que isso vai vir futuramente, e também auxilia, né, selecionar segmentos de mercados específicos, atuar de forma especificamente, e vocês atenderem exatamente o público-alvo de vocês, tá? Vocês que eu digo seria a organização. Então, pensar nessa potencialidade de mercado identificar, bom, a gente tem pessoas que têm dinheiro que está disponível para gastar esse dinheiro dentro da minha empresa. Como que a gente vai conseguir compilar essas pessoas? Quem são essas pessoas? Com dinheiro, no sentido, qual é a renda? Qual é o poder aquisitivo deles? E aí, eles têm interesse em gastar essa renda, esse dinheiro deles com o meu produto ou com o meu serviço? E qual o percentual dessa renda dessas pessoas eles poderiam estar gastando comigo, com o meu produto? Olha para vocês verem como a aplicação da pesquisa sabe quando a gente faz... responde, imagino que muitos de vocês aqui já responderam alguma pesquisa de marketing, no supermercado, ou depois que usou algum serviço ou algum produto de uma empresa, sempre vem um questionário. E algumas delas vêm perguntando qual que é a sua renda, qual a sua composição familiar. A gente percebe, e antigamente, quando a gente não tinha noção, a gente fala assim, nossa, mas por que tem algumas que perguntam quantos banheiros tem na sua casa? Vocês já repararam nisso? Eu já respondi questionários que perguntavam quantos banheiros tem na sua casa, quantos aparelhos de televisão tem na sua casa. Parece loucura. Nossa, mas o que isso tem a ver? Tem, gente. A gente consegue identificar aí a potencialidade de mercado. A gente vai conseguir identificar... sim, hoje faz sentido. A gente vai conseguir identificar aí qual que é como chega essa informação para essas pessoas e como eu vou trabalhar com tudo isso. A pesquisa de mercado, ela amplia, ela dá uma condição de eu identificar onde que a gente está caminhando como empresa, ok? Então, pensar no market share que a gente fala, que é a cota de mercado, aonde que a minha empresa ela tá, qual é a parte que ela está ocupando, diante do mercado, com os concorrentes. É uma empresa que é insignificativa, tem alguma significância dentro do mercado? Quem que eu incomodo? Se o meu concorrente aplicar a teoria das 5 forças de Potter, ele vai olhar para mim? Vocês já pararam para pensar nisso? Ah lá, a Daniele colocando, eu tenho clientes que gastam sem se importar com o valor do produto, mas ele gosta de falar, pode trazer. Eu faço a pesquisa, mas a maioria das minhas clientes já fala assim, a gente já me ajuda. Exatamente. Então, é perfil, é identificação de um perfil. E aí a gente consegue... A partir disso, Daniele, você consegue traçar estratégias de venda, estratégias de marketing para gerar vendas amplas, principalmente se as pessoas não têm preocupação com o preço. Eles se preocupam
valor. Quando você agrega valor ao seu produto, o preço ele fica em segundo plano. A gente já viu isso, né? Então, calcular, né, o market share, né, pelas vendas da empresa dividido pelo total de vendas do mercado, a gente conseguir identificar quanto que o mercado dentro do segmento da organização existe, qual que é o meu dentro desse segmento, eu vou conseguir levantar, né, o percentual da participação de mercado dentro desse segmento de atuação, ok? Pensando na segmentação, tudo bem? E um dos objetivos de mensurar esse crescimento do produto, né, além de descobrir, né, o comportamento desse nicho específico, é também identificar se ele está crescendo, se ele está diminuindo, se essa minha participação está boa, positiva, ou se eu preciso de trabalhar alguns elementos para continuar crescendo e também, por que não, chegar numa liderança, chegar num ponto aí mais superior dessa atuação. Tá? Então, vamos pensar, tá caminhando junto, né? A potencialidade de mercado vai falar direto com a potencialidade de vendas, né? Então, qual que é o potencial que eu tenho, né, de alcançar? Qual é o cenário disponível que existe e qual eu estou inserida nele? O quanto a minha empresa é vista diante do todo. E isso vai trazer, consequentemente, uma potencialidade na realização de vendas. Quem não é visto não é lembrado. Então, o meu market share é grande, o meu percentual é grande, consequentemente, o potencial de vendas também vai ser grande. E se isso não for considerado, a organização ela pode vir cada vez mais ficar despercebida até chegar a sumir, desaparecer. A pesquisa de mercado ela vai ajudar a gente a identificar essas potencialidades, tá? É importante isso. Bom, dentro da referência nossa teoria, não tinha como a gente deixar de abordar essa matriz McChrysler, né? Que eles trazem essa relação, né? Da força da organização no mercado com a atratividade, o quanto de investimento pode ou deve se fazer pensando nessa relação de atratividade com a força de mercado. Então, trazer indicadores, se a gente conseguir perceber o percentual do market share, o quanto isso está em relação ao negócio todo, ao mercado total, qual que é a força da organização diante desse mercado, a gente pode perceber quais são os quadrantes, Então, aqui eles falam desde o investimento prioritário, porque está em crescimento, até mesmo uma zona de perigo, calma, repensa em qual segmentação você vai investir, porque não é o momento. Acho que agora daria aí uma expansão mais limitada ou mais de recepção, mais seletivo, mais cauteloso, do que um investimento mais em potencialização de crescimento, Existe aqui o investimento seguro e crescimento. Então, identificar, com base nessa ferramenta, nessa teoria, aonde está a organização. Isso a gente consegue saber pela pesquisa. A pesquisa de marketing ela vai dar condições de identificar qual quadrante, qual a situação entre atratividade e força de unidade de negócio a empresa está, está, porque isso também pode mudar. Nosso meio é dinâmico, o mercado é dinâmico, isso aqui tem que ser sempre atualizado. Mas nesse momento, com essas informações que a gente está coletando para a tomada de decisão, ok? E, por último, não menos importante, entender e pensar na relação preço e demanda. Gente, eu acho que essa é a mais comum da gente pensar, nesse mundo corporativo, nesse mundo de gestão, é essa relação de oferta e demanda, Essa relação, como eu vou gerar meu preço. O preço que está relacionado ao valor monetário, ao custo envolvido entre o comprador e o vendedor, isso está em relação ao preço. Não tem relação direta, mas indiretamente com o valor agregado no produto ou no serviço. Nós estamos falando de preço. E esse preço, ao mesmo tempo, ele é variável e ele vai determinar o resultado. Olha lá, que a gente já usou essas ferramentas, esse valor, essa venda,
essa participação em quantidade de vendas, e isso está relacionado ao preço, para eu identificar a potencialidade de mercado, por exemplo. Né? Então, eu quero entrar no mercado, quero ampliar meu conhecimento, né, a minha popularidade, eu vou fazer promoção, vou fazer uma variação desse preço para conseguir trabalhar de forma flexível o composto de marketing, né, para chegar na minha clientela. Quando eu chego, atendo aí um nível de maturação, depois, olhando o ciclo de vida do produto, né, vocês lembram que cada ciclo tem uma forma de aplicar estratégias de marketing, né? O preço também ele vai atendendo, por exemplo, o ciclo de vida do produto, né? Então, essa relação de demanda, de oferta e demanda, ela vai falar trabalhar principalmente preço e tempo, tá? Tempo ou quantidade, mas tempo. Né? Então, quanto mais tempo meu produto ele fica, né, no mercado, quanto mais tempo ele fica no mercado, maior vai ser, né, a minha atratividade, e a gente tem que reinventar isso, né, para não cair em desuso, e aí eu consigo fazer um ponto de equilíbrio com o mercado em relação ao meu preço. Né? Isso aí vai ditar e dizer diretamente a questão da rentabilidade, dos resultados e das projeções que podem acontecer, né, dentro da organização. Então, o preço, como a gente fala, ele é muito flexível, existe uma equação que a gente vai calcular a elasticidade da demanda. Nossa, Lívia, tá tenso, né? Mas isso aqui é mais para conhecimento, né? A gente precisa de entender como acontece esse movimento. Vocês veem, não são contas muito complexas, e a fórmula está aqui, tá, gente? Mas é a gente entender como que essas experiências, né, comparada à atualidade, ela vem se relacionando, né, e tratar os dados que a gente levanta com a pesquisa, como que isso pode se transformar, por exemplo, em quantidade vendida. Né? Como que eu vou trabalhar as minhas vendas diante do comportamento do consumidor. Então, essa elasticidade de demanda, ela é calculada pelo percentual de mudança de quantidade de demanda dividido pelo percentual de mudança de preço, né? Então, como é flexível, né? A demanda aumenta e diminui, a gente tem sazonalidade, a gente tem épocas, né? Por exemplo, um produto Páscoa, ovos de Páscoa. Qual que é a elasticidade? Qual que é o preço disso? Como é elaborado? Na época da Páscoa, a gente tem uma maior demanda, o preço ele vai subir, ele vai trazer uma equação. Hoje, se a gente for procurar, a gente até acha esse produto, mas qual que é o preço que vai estar sendo executado? Então, deve ser analisado em conjunto com outras informações, e a receita da organização, as entradas, vai ter base com esse resultado. Né? O preço que não é executado, o preço que é assumido, né, pelo produto da empresa, ele vai impactar diretamente nos resultados organizacionais. E aí a gente sempre fala, né, qual que é o objetivo da organização? Rentabilidade, gente. Por mais que seja uma organização sem fins lucrativos, não tenha a intenção aí de gerar lucros, né, mas tem rentabilidade, precisa de rentabilidade, gerar lucro no sentido, né, não precisa de compartilhar, vai investir na própria organização, mas precisa de render, de gerar lucros para ela sobreviver, pagar sua permanência, né, girar e continuar prosperando. Todas as empresas visam lucro. Todas as empresas visam lucro. E aí, essa relação, né, entender esse movimento que o mercado faz, a demanda, impactada pela demanda, para conseguir trabalhar junto essa elasticidade do preço e acompanhar esses movimentos, e se colocar, né, se valorizar como organização e ter aí esse posicionamento de marca diante aos concorrentes, conseguir se impor, né, e criar todo esse ambiente organizacional. Né? Então, por fim, a relação, ainda na relação de demanda e preço de mercado, entender quais são os objetivos da empresa,
segmento, a demanda de custo, né? Quanto que custa esse meu produto, analisar o preço da concorrência, as políticas de preço que serão, então, os descontos, né? As políticas de preço que serão executadas, o método de determinação do preço, né? Como que vai ser composto, a gente vai inserir o quê? Os custos fixos, os custos variáveis, o percentual de lucratividade aí que foi definido pela empresa, e aí sim, depois aparece, né, vai surgir aí o preço final do produto. E aí, como que a gente faz todo esse processo? A pesquisa de mercado, ela vai contribuir, para a gente fazer análise da concorrência, essa demanda de custo, a identificação de segmento, a própria política de preço é uma pesquisa, olhando para os nossos concorrentes. Vocês lembram que eu falei lá no início do nosso encontro que uma das finalidades da pesquisa de marketing é buscar informação com o cliente, mas também com o fornecedor, também com o concorrente, com o mercado, com os futuros clientes, com potencialidade, com potenciais mercados. Então, dependendo da necessidade, olha que quantas que a gente falou, né? Aonde que a pesquisa de mercado ela vai entrar para trazer informação útil para a tomada de decisão. O segredo da pesquisa de mercado é exatamente isso. Pesquisa de marketing, desculpa. Pesquisa de marketing, ela vai entrar em cada um desses lugares, né? Em cada uma dessas ações, dessas referências que eu trouxe aqui para vocês, para buscar essas informações para fazer análise, né? E falar, olha, nós vamos pesquisar essas informações, é isso que a gente precisa. A gente precisa de criar preço, vamos olhar como é a construção do preço, qual é essa elasticidade para a gente conseguir tomar a decisão da média do ponto de equilíbrio aí para fazer a precificação, por exemplo, dos nossos produtos ou serviços. De cada situação. Olha aí, Julie, muito bem. O marketing, ele trabalha as oportunidades visando a melhor estratégia em cada situação, exatamente. O marketing, ele está muito alinhado com o planejamento estratégico. Ele vai caminhar muito, porque o marketing, a gente pode utilizar ele para ir lá, olhar, pegar essas informações e dar para o planejamento estratégico para ele falar, marketing, vai e faz isso. Então, ele trabalha essas oportunidades visando as melhores estratégicas, com certeza, as melhores estratégias. E aí, é muito triste quando eu vejo empresas, vem uma empresa de propaganda, e fala, vamos fazer panfleto? Aí o empresário fala, vamos, eu faço um preço bom para você, você vai lá e faz panfleto. Eu falo, cara, não estou falando que panfleto é ruim, tá, gente? Panfleto é um canal, né? É um tipo de mídia. Lembra? A gente já falou sobre isso. Panfleto é um tipo de mídia. Não está errado. Mas com base em quê que você, empresário, está usando isso? É como se fosse viajar no escuro sem gasolina, sabe? Viajar sem um GPS para um lugar que você sabe onde você quer chegar, mas você não sabe o caminho e você não tem um GPS. É praticamente isso. E a pesquisa de mercado é como se a gente fosse desenhar esse mapa, tá? Um mapa. A gente não consegue essa rota de uma forma fácil e pronta, né? Não é perfeito, mas a gente consegue desenhar e saber quais os melhores caminhos para a gente seguir. E depois que a pesquisa é realizada, até quem sabe, e a gente aprendendo a trabalhar esses movimentos, a gente consegue, fazendo essa analogia, desenvolver aí um software que dá para trabalhar com a gente como se fosse um GPS, falando, olha, vai por esses caminhos, esse é seu público, esses são seus concorrentes, esses são os melhores fornecedores, caminha por aqui, mas sempre inovando, sempre observando e olhando esse mercado, porque isso não é parado, não é estático, você sempre tem que estar com um olho aqui, mais o outro no que está acontecendo, e mais um olho lá na frente, porque é onde a gente quer chegar. E a pesquisa, ela dá essa condição para esse movimento organizacional. As empresas que não utilizam a pesquisa mercadológica como uma ferramenta de gestão estratégica, ela trabalha no escuro, e aí está fadada ao fracasso. E aí eu estou falando de qualquer empresa, claro que uma empresa mais robusta, uma multinacional,
ela tem uma estrutura, uma equipe, ela tem recurso para desenvolver pesquisas mercadológicas mais complexas, até porque ela necessita disso por conta da atuação e da demanda dela, mas as empresas pequenas também, a gente consegue, né? Por menor que seja, por mais simples que seja, a gente consegue colocar essas práticas da pesquisa mercadológica para identificar todas essas, a melhor estratégia para utilizar em cada situação, né? Com a pesquisa se forma estratégias mais assertivas. Isso, exatamente, Julie. É como se a gente conseguisse saber melhor quais as estratégias vão ser utilizadas. É a comparação que eu fiz. Imagina você, Julie, vamos viajar. Vamos lá para Salvador. Eu não sei de onde você é, mas, tipo, tá muito longe daqui. Vamos lá para Salvador. Só que a gente vai com carro. Eu não sei, o negócio do combustível dele não está funcionando. Você é de Porto Alegre, então você está mais longe ainda do que eu. Então, imagina você vir para cá. E aí nós vamos para Salvador. Com um carro que não mede combustível, a gente não sabe quanto de dinheiro que a gente tem no banco para poder investir, para pagar e financiar essa viagem. A gente não tem um GPS, a gente sabe que é para cima, sentido norte, nordeste. Como que a gente vai chegar? E a gente tem prazo. 2 doidas, exatamente. Você vai? Eu não vou. E é isso. Você acha? E olha como que a gente vê empresário fazendo isso. A gente vê empresário fazendo isso. Abre uma conta no Instagram, vou fazer marketing no Instagram sem critério nenhum. Exatamente. Ou seja, agora pensa você, vindo para cá para a gente ir para Salvador. Você tem um trajeto de avião, mesmo que se for de carro, tá? Você vai vir com carro, vem até São Paulo, a gente se encontra em São Paulo, você sabe quanto que vai ser o trajeto da sua viagem, qual vai ser, quanto você vai gastar de combustível, aonde você vai abastecer. Em São Paulo a gente vai se encontrar e a gente vai, colocar no GPS, colocar no mapa para onde a gente vai, e a gente sabe quanto tempo a gente vai demorar para chegar, quais são as rodovias que a gente vai passar. Olha isso. A gente chega, as duas formas a gente pode chegar, As duas formas vão chegar, mas uma é muito mais demorada, muito mais custosa do que a outra, ok? Então, é isso, a pesquisa mercadológica, ela vem como essa facilitador para essa caminhada, para esse trajeto, utilizar ela como buscar, como a gente ir lá buscar informação, buscar dados, para conseguir tomar essas decisões e saber quais os caminhos para a área, principalmente do marketing, quais as ações de marketing serão tomadas a partir dessas informações que foram coletadas. Não trabalhar as ações de marketing no escuro, é saber com quem está conversando, para quem está falando, para onde você vai, você vai saber disso tudo a partir dessas informações que foram levantadas. Tudo bem? Falei muito, né, gente? Mas eu adoro o máximo de informação, exatamente. Quanto mais informação, eu parei de compartilhar, né? Eu estava compartilhando com vocês? Ah, que bom. Quanto mais informação, melhor. Parei agora. Melhora o plano de ação, exatamente. Melhora, né? Tem ação, as ações vão ser previamente programadas e sabe aonde está pisando. Então, a pesquisa mercadológica ela não faz marketing sozinha, mas ela dá condições para se realizar ações de marketing. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Bom, então a gente finaliza aqui o nosso segundo encontro virtual da disciplina. Me coloco à disposição. Lembrando que a AD, que é a avaliação à distância, já está disponível para vocês.
né? Vocês vão fazer ela com muito do que foi falado aqui hoje no nosso encontro e também nos materiais da disciplina, referente às semanas 5, 6, 7 e 8. Finalizando essa gravação, eu vou disponibilizar esses materiais e o link da gravação para vocês lá na semana 8 do nosso material e também disponibilizo para vocês no quadro de avisos de recados, tá? Obrigada para fazer a avaliação. Boa prova para vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo. A gente se encontra em breve. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.